Eu quero começar esse vídeo com uma provocação que talvez soe um pouco dura, mas é absolutamente necessária para quem lidera negócios em 2026. A pergunta não é mais se você usa tecnologia, e nem mesmo qual tecnologia você usa. A pergunta que define se a sua empresa estará viva daqui a 5 anos é: quão profundamente a inteligência digital está entrelaçada na tomada de decisão do seu negócio? Nós passamos nos últimos anos, especialmente desde a explosão da inteligência artificial generativa, lá em 23, 24, ouvindo que os dados são um novo petróleo. É uma frase bonita, virou clichê de palestra, mas a realidade que estamos vendo agora, no campo de batalha, mostra que ter petróleo bruto não serve de nada se você não tem a refinaria. E a refinaria é a sua maturidade digital. Nós temos observado uma angústia silenciosa em muitos empresários e líderes técnicos. Nós olhamos para o mercado, vemos a Nvidia batendo recordes de valuation, vemos a Microsoft lançando agentes autônomos que prometem fazer o trabalho de um departamento inteiro. E a sensação que fica é de que estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Parece que, por mais que a gente invista em software, a mágica da eficiência nunca acontece de verdade na nossa operação. Se você sente isso, saiba que não é culpa sua, mas é um sintoma claro de um descompasso no seu nível de maturidade. Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Eu não vou apenas listar tendências, nós vamos fazer um autodiagnóstico. Vamos dissecar o que separa as empresas que apenas têm computadores das empresas que são, de fato, organismos digitais vivos. E eu vou te explicar como sair da armadilha da digitalização superficial para alcançar uma vantagem competitiva real. Vamos começar entendendo o cenário atual. Recentemente, analisando os movimentos de grandes players globais, percebemos uma mudança. Até o ano passado, a corrida era por quem tinha um modelo de IA mais inteligente. Agora, em 2026, a corrida mudou. A batalha agora é pela integração. Veja o que está acontecendo com as grandes consultorias e as Big Techs. O foco deixou de ser o chatbot que conversa com o cliente e passou a ser o agente que resolve o problema. A diferença é grande. Uma empresa com baixa maturidade digital usa tecnologia para registrar o que aconteceu. Uma empresa com alta maturidade digital usa tecnologia para prever o que vai acontecer. Imagine por um momento uma empresa hipotética. Vamos chamá-la de Indústria A. A Indústria A tem um ERP caríssimo, usa CRM na nuvem e todos os funcionários têm tablets. À primeira vista, ela é moderna, né? Mas quando um pedido de venda entra, alguém precisa aprovar manualmente no CRM. Depois, baixar esse pedido, digitar no ERP e mandar um e-mail para o estoque. Se o estoque acaba, eles só descobrem quando o pedido falha. E isso não é ser digital. Isso é ser uma empresa analógica que usa computadores como máquinas de escrever de luxo. Agora, imagine a indústria B. Quando o cliente entra no site, o sistema já sabe pelo comportamento de navegação histórico qual a probabilidade de compra. O preço é ajustado dinamicamente com base na margem do estoque real. Quando a venda fecha, um agente de IA dispara uma ordem para a logística, já prevendo a rota de entrega mais eficiente. E simultaneamente aciona o fornecedor para repor matéria-prima, porque o sistema sabe que a produção vai consumir aquele item em 3 dias. Ninguém mandou um e-mail, ninguém digitou nada, a decisão flui. A diferença entre a indústria A e a indústria B não é o orçamento de TI. Muitas vezes a indústria A gasta até mais. A diferença é a maturidade digital. E é aqui que precisamos ser honestos com nós mesmos. A maturidade digital não é uma linha de chegada, ela é uma escala evolutiva. E para competir hoje, você precisa saber exatamente em qual degrau você está. Podemos dividir essa escala em 4 estágios fundamentais. Quero que você ouça com atenção e tente identificar onde a sua operação se encaixa hoje. O primeiro estágio é o que chamamos de digital ad hoc, ou reativo. É o nível da sobrevivência. Aqui, a tecnologia é vista como um mal necessário ou apenas suporte. Os processos são manuais e depende do heroísmo das pessoas. Sabe aquela empresa onde tudo para se o fulano da TI ou o gerente comercial entra de férias? É isso. Os dados existem, mas estão trancados em planilhas de Excel individuais ou em cadernos. Não existe uma verdade única sobre o negócio. Se você perguntar qual foi o lucro líquido da semana passada para 3 diretores diferentes, você terá 3 respostas completamente diferentes. Competir nesse nível em 2026 é extremamente perigoso, porque qualquer concorrente que automatize o básico vai conseguir ter preços melhores e entregas mais rápidas que as suas. Avançando, nós chegamos ao segundo estágio, o digital definido, ou silos digitais. É onde a maioria das empresas brasileiras de médio porte se encontra hoje. Aqui houve investimento. O marketing tem uma ferramenta incrível de automação. O financeiro tem um histórico robusto. O RH tem a sua plataforma. Qual é o problema? Eles não se conversam. É a fase da integração humana. Você tem dashboards bonitos, mas para montar o relatório mensal de resultados, a sua equipe perde 3 dias exportando CSVs de um sistema para importar para outro. A
Maturidade aqui ela é enganosa. Parece que a empresa é tecnológica, mas a inteligência está fragmentada. O que implementamos em nossas parcerias quando encontramos clientes nesse estágio é urgente. Precisamos derrubar os muros, porque enquanto o marketing está acelerando as vendas, a operação não está sabendo que estoque vai estourar. Esse descompasso gera o que chamamos de atrito operacional. O terceiro estágio é o ponto de virada. Chamamos de digital gerenciado ou integrado. Aqui, a tecnologia começa a ficar invisível e o fluxo de dados se torna contínuo. É quando as APIs entram em jogo de verdade. Os sistemas trocam informação em tempo real. Se uma venda acontece, o financeiro e a logística sabem no mesmo milissegundo. Mas a grande diferença do nível 3 não é apenas a automação de tarefas, é a governança de dados. Aqui, a empresa começa a confiar nos dados mais do que na intuição. As decisões são baseadas em painéis que refletem a realidade do agora, não do mês passado. É um estágio confortável, mas cuidado, ele ainda é reativo. Você reage rápido, mas ainda reage. Então, chegamos ao quarto estágio, o topo da pirâmide, onde as gigantes de tecnologia e startups unicórnios operam. O nível otimizado ou inteligente. É aqui que a inteligência artificial deixa de ser um brinquedo e vira o CEO operacional. Neste nível, a empresa não apenas analisa o passado, ela prescreve o futuro. Algoritmos de machine learning analisam terabytes de dados históricos e variáveis externas, como o clima, economia, tendências para redes sociais. E isso para sugerir ações. O sistema não diz apenas vendemos menos ontem. Ele diz, vamos vender menos amanhã se não baixarmos o preço do produto X em 5% na região sul, dado a previsão de chuva. Isso soa como uma ficção científica para você? Pois é, não deveria. Ferramentas para isso estão cada vez mais acessíveis. O que impede as empresas de chegarem lá não é a falta de acesso ao algoritmo do Google ou da OpenAI, mas a falta de estrutura para alimentar esse algoritmo. Uma IA só é tão inteligente quanto os dados que ela consome. Você alimenta o modelo mais avançado do mundo com planilhas desorganizadas do nível 1, você terá apenas um caos automatizado. Agora, vamos trazer isso para o chão de fábrica, para o dia a dia do escritório. Como você compete se descobre que está no nível 1 ou 2, enquanto o mercado exige o nível 4? A primeira coisa é respirar, entender que a maturidade não se compra, ela se constrói. O erro mais comum que vemos e que tentamos evitar quando implementamos em nossas parcerias e novas estratégias é a ansiedade de comprar a ferramenta da moda achando que ela vai resolver um problema cultural. A estratégia para subir de nível começa com o que chamamos de higienização da base. Antes de pensar em IA generativa criando campanhas de marketing sozinhas, olhe para o seu cadastro de clientes. Ele é confiável? Seus processos são padronizados? Você não consegue automatizar o caos. O primeiro passo para a maturidade digital é a padronização analógica. Parece contraditório, mas para ser digital, você precisa ser extremamente organizado no mundo real. Recentemente, vimos movimentos interessantes no setor financeiro e de varejo que ilustram isso muito bem. Bancos tradicionais, que operavam com sistemas de 30 anos atrás, pararam de tentar criar super apps do zero e começaram a criar camadas de API sobre os seus sistemas legados. Eles entenderam que não precisam jogar tudo fora, precisam criar pontes. Essa é uma lição valiosa. Você não precisa demitir todo mundo e contratar cientistas de dados do Vale do Silício. Você precisa capacitar a sua equipe atual para serem tradutores bilíngues, pessoas que entendem do negócio e entendem do básico de como os dados fluem. A tecnologia hoje, com o avanço do no-code e da IA que ajuda a programar, permite que seu gerente de logística crie uma solução simples sem saber escrever uma linha de código. Isso desde que ele tenha a mentalidade correta. E aqui entramos num ponto crítico sobre a competitividade, a velocidade de aprendizado. O maior ativo de uma empresa madura digitalmente é a capacidade de errar rápido e barato. No modelo antigo, lançar um produto ou mudar um processo levava meses. No modelo digital maduro, você roda testes AB continuamente. Você usa simulações. Imagina que você quer mudar o layout da sua fábrica ou o script de vendas. Em vez de parar a operação, você cria um gêmeo digital, como nós já falamos em outro vídeo do canal. Uma cópia virtual do seu processo. E testa o impacto lá. Isso é maturidade. E usa bits e bytes para economizar dinheiro. Há um outro aspecto nisso tudo que devemos se atentar, que é a segurança e a ética. Quanto mais madura digitalmente a sua empresa se torna, mais exposta ela fica. No nível 1, se o seu sistema cai, você pega o papel e a caneta. Já no nível 4, se o sistema cai ou é hackeado, a sua empresa para. Portanto, maturidade digital também é maturidade em cibersegurança. É treinar a equipe contra a engenharia social. Não é apenas instalar antivírus e ter redundâncias. Nós vimos em 2024 e 2025 ataques massivos de ransomware paralisando operações gigantescas. Aqueles que se recuperaram rápido não foram os que tinham a melhor tecnologia
tecnologia de bloqueio. Foram os que tinham a melhor estratégia de recuperação e backup. Isso é resiliência digital. Então, como fazemos esse autodiagnóstico prático agora? Eu quero que você olhe para a última grande decisão que você tomou na sua empresa. Pode ser uma contratação, uma compra de estoque ou até mesmo uma campanha de marketing. Pergunte-se, quais dados embasaram essa decisão? Quanto tempo levou para reunir esses dados? Esses dados estavam disponíveis para todos ou só para você? Se você não estivesse lá, o sistema teria sugerido a mesma decisão? Se a resposta for, foi baseado na minha experiência, demorou dias para montar a planilha e só eu tenho acesso, você tem um caminho claro a percorrer. E isso é uma boa notícia. Significa que existe um potencial de eficiência destravada enorme dentro do seu negócio. A transição do nível 2, silos, para o nível 3, integrado, é onde ocorre o maior ganho de ROI. É onde você para de perder dinheiro com retrabalho. É onde implementamos em nossas parcerias o conceito de dado como produto, tratando o dado interno da empresa como se fosse um produto que precisa ter qualidade, garantia e ser fácil de usar. Para encerrar a nossa análise, quero falar sobre o futuro imediato. O que esperar para o restante de 2026? A tendência é a invisibilidade da tecnologia. A interface do usuário vai deixar de ser telas e botões para ser conversa e voz natural. Seus colaboradores não vão acessar o sistema de BI, eles vão perguntar para a IA da empresa: como está a performance de vendas na região norte comparado com o ano passado? E a IA vai responder, gerar o gráfico e já sugerir uma ação. Quem não estiver com a casa arrumada, com os dados estruturados, não vai conseguir usar essas ferramentas de nível 4. Vai ser como tentar rodar um motor de Ferrari com gasolina adulterada. Não se deixe paralisar pela complexidade. A maturidade digital é uma jornada, não um interruptor. Comece pequeno, escolha um processo crítico, digamos, o contas a receber ou o atendimento ao cliente, e o leve do nível 1 ao nível 3. Documente, integre, automatize e depois passe para o próximo. Lembre-se, tecnologia é commodity. Qualquer um pode comprar. A vantagem competitiva está na cultura que você cria ao redor dessa tecnologia. É a capacidade da sua equipe de fazer as perguntas certas para a máquina. Eu espero que essa reflexão tenha acendido uma luz sobre onde vocês estão e principalmente para onde precisam ir. O mercado não espera, mas ele recompensa quem tem a coragem de se transformar. Se você percebeu que a sua empresa tem silos de dados e que a tomada de decisão ainda é lenta, talvez seja a hora de parar de olhar para fora e começar a arrumar a casa por dentro. A tecnologia deve ser uma alavanca para o talento humano, não um substituto. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal e curte esse vídeo, assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai te recomendar mais nos próximos. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!